Olá, seja bem-vindo, bem-vinda novamente. Vamos agora discutir nessa videoaula o papel do docente, o papel do professor, professora, educador e educadora, né? Nós já começamos isso, de certa forma, quando estávamos lendo o capítulo 1 lá do livro do Carlos Rodrigues Brandão, né? E que é um material muito importante para a gente pensar, como eu disse, em modelos de educação. Lá o Brandão diz que a educação é um dos instrumentos que os seres humanos utilizam para formar tipos de pessoas, né? Então, quando se quer formar guerreiros, se usa educação para formar guerreiros. Quando se quer formar burocratas, se usa educação para formar burocratas. A educação, então, forma pessoas, né? Forma tipos de pessoas. E ele diz também que uma das fraquezas da educação é quando o professor ele acha que está a serviço da própria educação, mas ele está, na verdade, a serviço de quem o criou, de quem o fez professor. Né? Nessa lógica de que a educação, um modelo de educação é usado para formar tipos de pessoas, né? Então vão ser tipos de professores, né, que acreditam em determinadas coisas, né? Para entender melhor isso, a gente vai usar o texto do Paulo Freire, né? O Pedagogia do Oprimido, e eu indiquei para vocês a leitura do capítulo 2. Né? Então, no nosso ambiente virtual, está lá o link para você acessar o capítulo 2, acessar, na verdade, o livro, né? Pedagogia do Oprimido, e eu indico a leitura do capítulo 2 para você, tá bom? Lá, nesse capítulo 2, o Paulo Freire vai falar sobre a concepção bancária de educação, que é o que nós vamos analisar nessa aula. Mas antes disso, também lá no nosso material, eu coloquei um videozinho contando um pouco da história do Paulo Freire, da história de atuação do Paulo Freire. Né? O Paulo Freire é professor pernambucano, né? Foi professor na Universidade Federal de Pernambuco, aqui onde nós estamos, né? E o Paulo Freire criou um método de alfabetização que foi muito interessante. O vídeo que eu coloquei para vocês darem uma olhada conta um pouco da história dele, né? Assumindo como educador, criando o método, e conta um pouco como ele alfabetizou 300 trabalhadores lá no intervalo de 45 horas, né? Vejam só, 40 horas, 45 horas foi o suficiente para alfabetizar esses trabalhadores com um método inovador muito interessante. O Paulo Freire tem histórias interessantes, né? Eu acho que vale a pena conhecer um pouco quem é o Paulo Freire para a gente chegar a analisar a sua obra. Lembrando que o Paulo Freire foi da nossa universidade, né? O Paulo Freire foi professor aqui na UFPE, é pernambucano e fundou inclusive uma escola aqui na cidade do Recife, o Instituto Capibaribe, onde desenvolveu várias de suas ideias. E hoje o Paulo Freire é o patrono da educação brasileira, né? Considerada a figura mais importante da educação brasileira, e não é à toa. Vale muito conhecer um pouquinho mais da história do Paulo Freire, especialmente, né, nesse momento em que existe preconceito contra a história dele, o que não é justificável, porque o Paulo Freire foi sempre um homem muito generoso e criou teorias importantes para a educação. Tá bom? Uma delas é a que a gente vai dar uma olhada hoje com o texto Pedagogia do Oprimido. Tá bom? A leitura do texto todo vocês vão fazer, claro. Aqui eu vou trabalhar alguns trechos do capítulo 2 para que a gente consiga entender melhor a ideia que o Paulo Freire quer transmitir com esse material. Tá bom? Então, vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, né? Para abrir aqui minha apresentação. Ok, já deixei aqui pronto. Para a gente falar um pouquinho sobre o Pedagogia do Oprimido. Muito bem, tem uma foto aí do Paulo Freire, né? Simpático, ele, sorridente. O texto foi escrito em 1968, é um clássico da educação.
Pode parecer que foi há muito tempo atrás, quer dizer, foi há muito tempo atrás, né? Mas ainda é muito importante para o nosso entendimento da prática docente, né? Do que os docentes devem realizar em sala de aula. Isso porque o Paulo Freire fala de um modo de ser docente, né? De um modo de entender a sala de aula. Muito bem. Ele chama de concepção bancária. Concepção bancária porque nesse modelo ele diz que a ideia é que o professor é um depositante e os estudantes são o lugar onde ele vai depositar a sua sabedoria. Ele também usa o termo no texto de vasilhas. Né? Esse termo é muito forte, porque vasilhas quer dizer vazio, né? Um ambiente vazio. Vazio, então, que vai ser enchido pelo professor, que vai ser enchido por esse docente. Vejam, o Paulo Freire não está falando que o professor não conhece o conteúdo, que o professor não domina o conteúdo. Não, o professor domina sim o conteúdo. O professor se formou, estudou para isso, não é verdade? A gente passa aqui 4, 5 anos na licenciatura para aprender o conteúdo a ser ensinado, não é mesmo? Então, o professor, quando chega para ensinar o aluno, ele é a autoridade sobre aquele assunto, sem dúvida nenhuma. Mas o professor não pode nunca achar que o aluno está vazio. O aluno não está vazio, até porque o conhecimento não é do professor. Né? Esses assuntos abordados, eles existem. E quando eu digo que, apesar do livro ser de 1968, ele ainda está muito atual, é porque, se a gente pensar bem, hoje em dia o conteúdo ele está muito mais acessível do que antigamente. Quer dizer, o nosso estudante pode ter visto o assunto em vários lugares, né? No YouTube, em alguma discussão na família, conversas, né? Ele pode ter visto em algum momento em outra aula na escola, não é mesmo? Então, esses conhecimentos vários, eles já fazem parte do universo das pessoas. Isso porque a gente viu lá na nossa aula anterior. Quem fala sobre isso é o Charlot. O Charlot vai dizer que nós vamos nos tornar parte de uma espécie, né? E parte também de uma sociedade, quando nós acessamos o conhecimento que já existe nesses lugares. E isso quer dizer que no nosso convívio, na nossa sociedade, o conhecimento está, né, sendo transmitido. Então as pessoas sabem, já ouviram falar, têm alguma ideia. Quem é que vai ter realmente a técnica ali e vai saber os conteúdos, né, da maneira que realmente devem ser absorvidas ali para o estudante? É o professor, sem dúvida, o professor é a autoridade. O que o professor não pode ser é autoritário, né, a respeito disso. Ele tem que entender que o estudante traz sim uma experiência, traz sim algum conhecimento que deve ser explorado pelo professor, e o professor, claro, vai, com suas habilidades, seu conteúdo, ensinar, né? E não simplesmente achar que o professor é o dono da razão, é o que sabe tudo, é o que não pode ser questionado, por exemplo, né? E ele vai depositar no estudante que tem que ficar calado, quieto. Né? Isso realmente não pode mais acontecer. Era muito comum, né? Era o modelo de educação em 68. Acontece ainda em algumas situações, eu vou mostrar para vocês já já, tá certo? Mas eu trouxe alguns trechos, olha, vamos lá. O Paulo Freire diz, na concepção bancária que estamos criticando, para a qual a educação é um ato de depositar, de transferir, de transmitir valores e conhecimentos, não se verifica, nem pode verificar-se, a superação. Ele está falando da superação da relação ali da cultura do silêncio, que continuo aqui o trecho, né? Pelo contrário, refletindo a sociedade opressora, sendo dimensão da cultura do silêncio, a educação bancária mantém e estimula a contradição. O Paulo Freire vai dizer que quando a educação é bancária,
quando essa educação é do professor, que acha que só ele sabe, a opinião do estudante nem importa. Não importa o que ele tem para dizer, não importa o que, né, ele já conhece, não importa. O que importa é o que o professor tem para dizer, certo? Nesse sentido, ele chama de uma relação opressora, por isso pedagogia do oprimido. Né? Nessa relação opressora, bancária, não há superação. Não há superação da própria opressão, de uma situação negativa da sociedade. Né? Daí, então, que nessa relação educacional, olha só, o educador é o que educa e os educandos são só os educados. Nesse sentido, ele está dizendo, o educador é o único que domina, o que sabe. Ele continua, olha, o educador é o que sabe. Os educandos não sabem. Está errado, né? Claro, alguma coisa a gente sabe, como eu acabei de falar, alguma coisa a gente sabe, inclusive, sobre o assunto tratado. O educador é o que pensa, os educandos os pensados. Olha, chega a ser cruel, não é verdade isso? Quem pensa é o educador, os educandos são só os pensados. Isso realmente está errado. O educador é o que diz a palavra. Os educandos, os que escutam docilmente. Vejam como essa relação é complicada, né? A ideia de que os estudantes não possam falar, não possam expressar a sua opinião, não possam dizer que discordam, ou que já ouviram falar outra coisa, ou que sabem alguma informação a respeito. Né? Isso é possível, mas nessa relação bancária, não, né? Só quem fala é o educador, e os educandos precisam docilmente ouvir, tem que ficar caladinhos em silêncio. O educador é o que disciplina e os educandos os disciplinados. Olha aí essa ideia de disciplina, né? Hoje em dia, inclusive, tem gente que diz, antigamente tinha disciplina, hoje tem indisciplina, né? Os alunos não são disciplinados. Existe, claro, uma questão que é disciplinar, uma questão que o professor precisa ter sua atenção, seu espaço para dar aula, não é mesmo? Mas o estudante querer dar opinião, o estudante querer participar daquele conteúdo, o estudante querer tirar uma dúvida a respeito daquilo, isso não é indisciplina, né? Então, nós precisamos saber, né, que são coisas diferentes dentro dessa relação. A letra F ali, olha, o educador é o que opta e prescreve sua opção, os educandos os que seguem a prescrição. Então, quer dizer, o educador decide tudo, é ele que faz, e aí não há possibilidade nem do aluno querer mudar alguma coisa, né? O educador é o que atua, e os educandos que têm a ilusão de que atuam na atuação do educador. Vejam só. O educador escolhe o conteúdo programático, os estudantes, jamais ouvidos nessa escolha, se acomodam a ele, não pode mudar nada. Às vezes, vejam só, como eu disse, o professor é o que domina o conteúdo, né? Então, se o professor está sugerindo aqueles textos, ok, o professor escolheu aqueles textos, escolheu aquele conteúdo, porque o professor entende. Mas, de repente, tem um estudante que já teve alguma experiência com aquele assunto, algum estudante que já viu isso em algum momento, né? E aí ele diz, mas professor, tem um filme, olha, ou professor, eu já vi um livro que fala sobre isso, sobre aquilo, que tal? Né? O professor pode simplesmente trocar um dos textos que ele está sugerindo, né, por esse sugerido pelo estudante, ou acrescentar, né, um novo texto. Por que não? Não é mesmo? Mas se há de início a consideração de que não pode, o estudante não tem competência, o estudante não tem capacidade, né, de sugerir algo, aí realmente o professor não vai fazer nada. Entendem? Então, é a ideia de um pressuposto aí, de que se você enxerga no estudante, né, alguém, um indivíduo que já traz concepções, já traz informações, ele não é vazio. Quando ele vai fazer uma sugestão, você vai considerar, né? Letra I. O educador identifica a autoridade do saber com sua autoridade funcional, que se opõe antagonicamente à liberdade dos educandos. Estes devem adaptar-se às determinações daquele. O que o Paulo Freire está dizendo sobre a autoridade funcional? A ideia do professor ser autoridade só porque é professor.
E isso está errado. Claro que o professor ele já tem autoridade, eu já estava dizendo isso. Por quê? O professor é o que fez a faculdade do assunto. O professor é o que sabe sobre aquele conteúdo. E sabendo daquele conteúdo, o professor é o que vai ter condições de explicá-lo, é o que vai ter, né, as suas ferramentas de como apresentar isso para os seus estudantes. Isso já é uma autoridade. Os estudantes vão olhar para ele e vão dizer: esse cara sabe do assunto, ele sabe do que ele está falando, né? Isso já é ter uma autoridade. Não precisa ser uma autoridade só funcional, quer dizer, eu sou professor, eu sou autoridade. Vai dizer que vocês não ouviram isso no ensino médio, em algum lugar. A ideia de, vocês têm que estudar isso porque eu estou mandando, eu sou o professor aqui, vocês têm que me respeitar porque eu sou o professor, né? Esse tipo de coisa não funciona muito bem. Na verdade, não deveria funcionar dessa maneira, né? O educador, finalmente, é o sujeito do processo. Os educandos, meros objetos. Letra J aí, o Paulo Freire, né, fazendo aí a sequência de dizer como é a prática na educação bancária. O educador é o sujeito. Ele decide tudo, ele atua, ele sabe, ele faz, né? Ele que educa, ele que disciplina, certo? O educador. Os educandos são objetos. Objetos. É forte isso, né? Isso é pesado. São objetos vazios que vão ser preenchidos pela sabedoria do professor. Vejam, mais uma vez, o professor tem sim autoridade, ele é a autoridade do assunto. O professor é o que domina o conteúdo, os estudantes querem aprender com o professor. Nós vamos ter esse papel na sala de aula. Mas nós temos que compreender que nós não estamos lidando com objetos, não é mesmo? Nós estamos lidando com pessoas que têm seus dias bons e ruins, têm seus sentimentos e trazem já da sua história de vida entendimentos sobre as coisas, trazem já conhecimentos sobre as coisas, né? E por isso eles não vão ser vazios, né? Eles vão, na verdade, trocar ali com o professor as informações. Muito bem, vamos continuando aqui, olha só. Também um trecho do texto isso. Se o educador é o que sabe, se os educandos são os que nada sabem, cabe àquele dar, entregar, levar, transmitir o seu saber aos outros, aos segundos. Saber que deixa de ser experiência feito para ser experiência narrada ou transmitida. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nessa situação em que a educação é bancária, que o professor, né, ele que manda, ele que decide tudo, ele que faz tudo, como a gente já falou, ele sabe, então o estudante fica calado ouvindo. Então aquela situação que podia ser uma situação de experiência, da pessoa ouvir o professor falando e identificar com uma história dela, imagina, né? Isso é tão gostoso na sala de aula, né? Quando alguém levanta a mão e diz: professor, isso aí já aconteceu comigo, numa história assim, assim, e conta a sua experiência. O experiência feito, aquela experiência que ou aconteceu e a pessoa já carrega com ela, ou vai acontecer e a pessoa vai ter ali a referência com aquele assunto, né? Mas não, se for assim, se desconsiderar a experiência do aluno, se desconsiderar que o estudante tem suas capacidades, o professor vai só ter uma narração, só transmitir aquilo que ele quer e pronto, acabou, né? Aí realmente não dá certo. Ele traz um trecho aí citando a Simone de Beauvoir, né? Uma socióloga, filósofa famosa. Na verdade, o que pretendem os opressores é transformar a mentalidade dos oprimidos e não a situação que os oprime. Isso é, para que, melhor adaptando-se a essa situação, melhor os domine. Então, se o professor ainda, vejam só, acredita nisso que ele está fazendo, eu sei, eu que domino, eu que sei tudo, os estudantes têm que ficar calados mesmo, os estudantes têm que só ouvir, não quero saber, tá? Se ele faz isso, ele acredita nisso, porque ele acha que é um método de ensino, ele acha que é assim que os estudantes vão aprender, por exemplo. Olha, complicado, né? Ele, na verdade, está a serviço, né, de uma opressão, porque alguém ensinou para ele que era assim,
né? Alguém ensinou para ele que era assim. Tudo bem. Daí que esse processo, ele não vai se preocupar com transformar a opinião dos estudantes. Vejam só, se um estudante chega em sala de aula com um conceito errado, né? Ele ouviu, imagina, nessa época de fake news, nessa época aí em que a gente tem acesso a um monte de coisa que não faz sentido, né? Na internet também, o aluno vê alguma coisa e não é a ciência, não é aquilo que nós estamos ensinando, que nós estamos dedicados a fazer. Você vai tentar corrigi-lo, você vai tentar dizer para ele que existem outras experiências, né? Outras fontes, outros conceitos, né? Mas se o professor simplesmente acredita que o papel dele é só transmitir, só passar o conhecimento, ele não vai nem se preocupar com isso. Ele vai dizer só para o estudante: olha, você está errado, presta atenção que aqui está certo. Se o estudante questionar, não, professor, mas não, você está errado, eu estou certo, fique quieto. Imagine. Então, ele não está, em posição de transformar a mentalidade. Ele quer, na verdade, manter aquela situação. Muitas vezes o professor não aceita a opinião dos estudantes porque ele não quer perder o poder, né? Não quer perder sua influência. Quando a Simone de Beauvoir está falando aqui, né, que Paulo Freire cita dentro do contexto, ele está falando da situação toda, né? Nós podemos incluir aqui as elites que dominam o país, os políticos, etc. Né? Muito bem. E aí ele traz uma diferenciação aí do conceito de educação bancária usando o Sartre, né? Que é o Jean-Paul Sartre também, outro filósofo importante. E ele diz assim, ó, a concepção do saber, da concepção bancária, é, no fundo, o que o Sartre chamaria de concepção digestiva ou alimentícia do saber. Este é como se fosse o alimento, mas o educador, ele vai introduzindo nos educandos uma espécie de tratamento de engorda. Ele vai dando aquilo que ele acha que tem que ser, às vezes até empurrando goela abaixo, né? Aquilo que o educador acredita ser o correto, e aí vai fazer essa analogia de uma concepção digestiva, alimentícia, né? De certa maneira é uma dieta, né? Se o professor acha que não deve apresentar tanto conteúdo, ele segura. Se o professor acha que deve apresentar tudo, ele apresenta tudo. Vejam só, né? Como se ele fosse o dono ali da alimentação, né? Então, é uma analogia do bancário, porque, como eu disse, ele usa bancário, né, para ser esse tipo de depósito, o depositante. Aí ele vai usar outro termo, que seria essa digestiva alimentícia. Lá no nosso ambiente de aprendizado, né, onde tem aqui o módulo falando sobre o Paulo Freire, sobre a postura docente, eu perguntei lá para vocês, né? Que outra forma você chamaria o que o Paulo Freire está chamando de concepção bancária? Qual outra analogia a gente usaria, né? Aí ele apresenta uma outra, ó, alimentícia. Né? Eu perguntei outra, porque hoje nós temos várias outras tecnologias, né? Essa questão de depositar no banco, a gente nem faz mais tanto, né? Acho que só quando precisa mesmo, né? Que a gente vai até o banco para depositar. Então, talvez o exemplo da vasilha, né? Um jarro vazio, um pote vazio, que precisa ser cheio pela sabedoria do professor, né? É uma analogia boa. Essa alimentícia também, né? Quem controla a alimentação é o saber, né? E quem controla essa alimentação é o professor também, né? Uma concepção alimentícia, digestiva, ou uma concepção aí da vasilha, né? Mas também a bancária, que é clássica. Pensa aí, será que você conseguiria dar uma outra sugestão para esse tipo de educação, né? Em que esse professor vai ser o
dono do saber todo, né? Isso nem existe. Vamos continuar, só para fechar aqui esse mesmo capítulo e compreender o que o Paulo Freire vai dizer no final. Ele vai dizer, olha, aquele professor que é o bancário, ele vai ter todas essas posturas. E como é que eu faço? Bom, primeiro você não deve ter aquelas posturas, né? Você deve compreender, como eu disse, que o estudante é um sujeito, ele tem sua história, ele tem seu conhecimento, né? E por conta disso ele vai, claro, trazer aí informações, né, que vão contribuir com a aula. O Paulo Freire vai fechar a ideia dizendo, olha, a educação problematizadora, que é o contrário dessa bancária, se faz num esforço permanente, através do qual os homens, os seres humanos, né, vão percebendo criticamente como estão sendo no mundo, com que e em que se acham. Dessa maneira, a educação se refaz constantemente na praxis. Para ser, tem que estar sendo. Então, não adianta também chegar com uma fórmula pronta, né? Ah, eu vou fazer desse jeito, esse é o modelo, né? Fazendo assim, eu vou revolucionar, vou fazer, vou acontecer. Tá bom, experimenta, quem sabe, não é mesmo? Existem várias possibilidades da gente fazer uma boa aula, utilizar novas tecnologias, incluir o estudante na discussão, fazer com que aquele conhecimento chegue ao estudante de maneira mais tranquila, de maneira mais acessível, né? Nós já sabemos várias técnicas que são possíveis de serem aplicadas e a gente vai aplicando. Quais vão dar certo? Vai depender da turma, vai depender, né, do lugar que você está lecionando, vai depender da gente também. Tem dia que a gente está mais cansado, né? Tem dia que a gente não está de bom humor. Afinal de contas, o professor também é um ser humano. A gente só tem que lembrar que o estudante também é um ser humano. Ele pode estar cansado, ele pode estar de mau humor, né? E aí a gente também vai ter que lidar com essas situações. Só se faz uma educação problematizadora, libertadora, fazendo. Só se faz fazendo. O que não devemos fazer, a gente já sabe. O texto do Paulo Freire já deu a dica aí para gente de que nós somos professores, nós somos educadores, que dominamos o conteúdo, né? Nós sabemos o que vamos ensinar. Ótimo. Agora, o estudante não é um objeto, né? Não é um objeto. Sabendo disso e sabendo o que nós não devemos fazer, a gente vai caminhando aí para chegar numa situação melhor, ideal e contribuindo com a educação, né? Então é isso. Eu vou aqui, ó, encerrar aqui o compartilhamento, tá bom? Para voltar aqui e falar com vocês na tela toda, para me despedir de vocês para esse módulo, ok? Assistam o vídeo que fala sobre o Paulo Freire, se ainda não assistiram, tá junto aqui da nossa aula, né? Aqui, deve estar aqui para cima, né? Para cima do link aqui. Também leiam o texto, né? Pedagogia do Oprimido, vocês vão ler o capítulo 2, traz muitas outras informações, tá bem? Lá vocês vão tirar aí suas outras conclusões. E na nossa próxima videoaula nós vamos falar um pouco sobre a concepção de escola, o funcionamento e a estrutura dela, tá? No nosso próximo módulo. Eu espero te encontrar lá, virtualmente aqui, né? Mas te encontrar lá, tá bom? Valeu até agora, um abraço, tchau, tchau.